Começa hoje a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que tem o objetivo de promover ações de inclusão social e de combate ao preconceito e à discriminação. Para conversar sobre o assunto, eu recebo hoje o Vitor Martinez, que é supervisor do Serviço de Inclusão Profissional da APAE de São Paulo. Tudo bem? Prazer recebê-lo, Vitor. O prazer é todo meu. Vitor, para a gente entender um pouquinho melhor, o que é a deficiência intelectual e múltipla? Bom, primeiramente, para separar um pouquinho as duas questões, que elas podem podem acontecer juntas ou não. Tá. A deficiência intelectual, ela é um atraso neuropsicomotor, ou seja, tudo que nós fazemos na questão motora, no falar, no andar, tudo isso é direcionado pelo nosso cérebro. Então, a pessoa que tem uma deficiência intelectual, esse sistema cognitivo dela faz tudo isso, mas com um pouquinho de atraso. Então, atrasa mais para andar, atrasa mais para falar, e na vida adulta, às vezes, para aprender algumas atividades, leva um tempo um pouco maior. Sim. No caso da deficiência múltipla, ela pode ter a deficiência intelectual, mais uma outra deficiência, ou duas outras deficiências que aconteçam ao mesmo tempo. Agora, qual tipo de problema que essas pessoas que têm essas deficiências enfrentam hoje? É no campo profissional? Olha, é difícil enumerar, porque são diversas barreiras, mas ainda a falta de oportunidade e o preconceito marca muito a vida das pessoas com deficiência. A falta de oportunidade de elas exercerem o que elas fazem de melhor, desde do seu nascimento, passando pela escola, chegando até o mercado de trabalho e até no seu envelhecimento. Destacando a questão profissional, com certeza, de todas as deficiências que são incluídas, a que menos tem pessoas incluídas de menor número é a deficiência intelectual. O acesso à educação, a inclusão à educação dessas pessoas tem melhorado? Tem sim. O Brasil ele se tornou signatário da Declaração de Salamanca, em 1994. A partir de então, ele vem construindo um projeto de educação para todos, incluindo as pessoas com deficiência. Então, a gente tem melhorado sim, mas muito ainda há de se fazer no campo da qualidade. A gente precisa qualificar mais ainda, além de dar a oportunidade no sentido da quantidade das pessoas entrarem nas escolas. A gente falou um pouquinho dessa questão do preconceito e, infelizmente, a gente se depara com notícias como uma noticiada ainda ontem, um caso de bullying que aconteceu em um colégio aqui na Zona Norte de São Paulo, de um aluno com síndrome de Down que foi agredido por colegas na escola municipal aqui da Zona Norte. O que explica? Você enquadra essa questão por um preconceito? O que explica, na sua opinião, essa falta de compaixão? Sim. O bullying ele é produto muitas vezes da ignorância, da falta de preparo. Nesse sentido, a APAE de São Paulo, inclusive, faz um trabalho junto com as escolas municipais da cidade de São Paulo, apoiando no contraturno tanto a escola quanto os professores para preparar realmente o ambiente para receber essa criança com deficiência da melhor forma. Porque realmente a inclusão, quando ela é feita sem o apoio necessário, ela acaba sendo mais maléfica ao ambiente e à pessoa do que benéfica. Então, essa preocupação com a qualidade é algo que a gente ainda tem que continuar lutando bastante. Bom, agora vamos entrar de vez aqui no assunto, falar da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Por que uma semana para se tratar do assunto? O que ocorre nessa semana? O que é discutido? O que é tratado? Que tipos de eventos acontecem? Sempre quando a gente tem uma semana, ela não tem até uma questão apenas festiva, pode ser de qualquer tema, mas sim para chamar a atenção da sociedade sobre um público, uma situação que precisa ser melhor olhada. Então, esse é um espaço que nós entendemos na APAE de São Paulo de oportunidade de multiplicação mesmo da informação, para tentar justamente combater esse preconceito por meio de trazer informação para a sociedade. Então, a gente faz palestras nas empresas, no caso do setor profissional, no caso das escolas, a gente tenta fortificar as escolas com mais informações de qualidade no aspecto da inclusão educacional. Agora, o tema desse ano é família e pessoa com deficiência protagonistas na implementação das políticas públicas, né? A intenção é trazer o foco aí para essa questão, para a importância da família no assunto? Sim, lembrando sempre que a família dita de uma forma mais ampla, né? E não apenas o modelo que se espera, né? A família sonhada que a gente diz, é a família que existe na sociedade nas suas diferentes formas. Então, a gente pode dividir por três diferentes públicos para tentar reduzir um pouco mais. A família que tem uma formação, muitas vezes, cultural e até um entendimento um pouco maior da questão da deficiência, que consegue apoiar a criança ou mesmo o adulto com deficiência e dar todos os apoios que ele precisa. Nós temos famílias que, por um outro lado,
não conseguem dar todos esses apoios, que muitas vezes acabam tendo um comportamento de superproteção ou abandono. E no último caso, a gente tem até famílias que são ausentes, aí o Estado tem que entrar em ação. Nós tivemos uma pesquisa feita recentemente, no ano de 2016, falando de como a importância do Estado agir e se programar para atender as pessoas com deficiência intelectual que, quando chegam na sua maioridade, não podem mais ficar nos abrigos e precisam de um emprego, precisam ter uma vida estruturada para conseguir alcançar, andar com as próprias pernas, alcançar a autonomia que todo cidadão deveria ter, mas no caso deles acaba sendo uma escolha vital mesmo. E aí, ao mesmo tempo, a semana também tem essa função de sensibilizar também governos, comunidades, em relação às potencialidades, chamar atenção para as necessidades dessa população, para então a definição de políticas públicas, entre elas para o combate aí a essa questão do preconceito? Perfeito. As políticas públicas, as ações afirmativas em relação a todos os públicos de minoria, não é diferente para a pessoa com deficiência, elas são fundamentais, porque é por elas que a gente consegue sair muitas vezes do discurso e atingir a prática, que é fundamental no campo da inclusão. Então, fortalecer a lei de cotas, fortalecer a lei do jovem aprendiz no campo profissional, propriamente também empoderar mais as famílias para que entendam o direito das pessoas com deficiência nas escolas, é fundamental. Só um exemplo rápido, a lei de cotas e o jovem aprendiz, por exemplo, eles apenas, hoje, apesar de toda a propagação na sociedade, só conseguem atingir metade dos números esperados. A gente ainda tem metade desses números a serem alcançados. Então, a gente já fez muito, mas ainda tem muito por fazer. Vocês têm também uma parceria entre a Câmara aqui de São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo, com a PAI e o CIEE, que já existe há 7 anos. Explica um pouquinho para a gente como que é essa parceria, Vitor. Isso, nós estamos juntos já há um longo período e é justamente trabalhando nessa perspectiva da inclusão com qualidade. Então, o CIEE encaminha estagiários para a Câmara Municipal, no projeto de estágio, e a gente qualifica a Câmara Municipal e também os jovens que são encaminhados, tanto por eles ou até mesmo nos últimos anos por nós também, para esse programa de estágio, para que as pessoas com deficiência intelectual tenham a chance de vivenciar o mercado de trabalho, tendo, junto com esse processo inclusivo também, um curso, e a Câmara Municipal também, por meio de palestras, por meio de grupos feitos com quem recebe esses jovens, se sintam também, de certa forma, acolhidos pela PAI e instruídos para fazer essa inclusão da melhor forma possível. Já são 7 anos, pode considerar uma parceria de sucesso, né? Com certeza. Tá bom, queria agradecer então a participação do Vitor Martinez, que é supervisor do Serviço de Inclusão Profissional da APAI aqui de São Paulo, conversando com a gente sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que começa hoje. Vitor, muito obrigado pela entrevista. Obrigado você.